Para nós meditarmos nessa noite, convido a amada igreja para abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 18. Desculpa, Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. É que o texto fala da Paulo em Coríntios. O tema dessa mensagem nessa noite é a missão de Paulo em Coríntio. Atos capítulo 18, do verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi um grande bandeirante da fé, do cristianismo. Esse homem, ele tinha uma visão de reino de Deus espetacular. Ele era muito audacioso, ele tinha sonhos, e a vontade dele e o desejo do coração dele sempre foi de obedecer a Deus. Ele não fazia as coisas para se aparecer, ele não queria ser melhor do que os outros, mas aquilo que Deus colocou no seu coração, ele queria realizar, irmãos. Era um homem que tinha uma visão extraordinária do reino de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido na sua segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto. Aquela cidade que foi um grande desafio para fixar uma igreja ali, mas com a graça de Deus, o apóstolo Paulo conseguiu. Pela manhã nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, Convido aos irmãos para participarem da EBD, e assim teremos mais informações sobre essa igreja de Coríntio. Mas o Paulo, diante daquele cenário, ele funda aquela igreja e ele começa com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E Paulo, diante desse verso de número 5, nós podemos ver que quando Silas e Timóteo chegam ali, descem na Macedônia, Paulo, ele se entrega à palavra de Deus. Duas coisas, irmãos, que nós podemos entender. O resultado dessa vinda desses irmãos, de Silas e Timóteo. É como se Paulo estivesse ali. Paulo estava hospedado na casa de Áquila, do verso 1 ao verso 4 nós podemos ver isso. Aquela família que acolheu, eles tinham a mesma profissão, fazedores de tendas. Então eles se deram muito bem com esses irmãos, e ali Paulo foi hospedado por Priscila e Áquila. Mas Paulo tinha que trabalhar para se sustentar. Mas quando chega Silas e Timóteo, o Paulo, ele se afadiga na palavra de Deus. Duas coisas que motivaram o apóstolo Paulo a ser impulsionado em prol da palavra de Deus. Primeiro, irmãos, é a notícia que esses homens trouxeram da igreja de Tessalônica.
o relatório que eles passaram pôde trazer alegria, entusiasmo para o coração de Paulo. Ali eles falaram: Paulo, a igreja de Tessalônica está indo muito bem, aqueles irmãos compreenderam a palavra de Deus, aqueles irmãos têm uma fé, têm uma alegria, têm uma esperança e têm um zelo pela doutrina. Irmãos, isso é uma alegria para o coração de um pastor. E assim Paulo pôde se dedicar mais à palavra de Deus. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, eles também trouxeram ofertas, trouxeram uma contribuição financeira para que o apóstolo Paulo pudesse focar mais no reino de Deus. E aí sim nós conseguimos entender que Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus. Ali Paulo intensificou o seu ministério. Ali Paulo tinha tempo, não se preocupava com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque aquela oferta foi um alívio para ele, e assim ele pôde concentrar na propagação do Evangelho, irmãos. E assim aquela igreja de Coríntios que estava sendo fixada ali, pôde ser com zelo, pôde ser com entusiasmo, pôde ser com fervor e com alegria, irmãos. Como é bom fazer a obra de Deus com alegria. Saber que a palavra que você pregou em outra cidade pôde trazer resultado. Sabendo que a que você vai pregar agora, mais uma igreja, também vai trazer resultado. E assim o Paulo, com essas duas notícias, uma do crescimento espiritual daquela igreja e o amor daquela igreja em providenciar uma oferta para que ele pudesse se dedicar ao Evangelho. Assim Paulo, ele se intensifica na pregação da palavra e no verso 5 ainda, testemunhando aos judeus que Cristo é o Senhor, que Cristo é Jesus Cristo. A palavra que nós pregamos, irmãos, tem que ser a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que ser cristocêntrica. Não é o nosso evangelho que vai transformar. Não é o que nós entendemos da nossa experiência com o Senhor, mas nós precisamos pregar a Jesus Cristo. Nós precisamos enfatizar na nossa evangelização que só Cristo é o Senhor, que só Cristo é o Salvador. Hoje, nós muitas vezes fracassamos na propagação do Evangelho, porque nós não conseguimos transmitir quem é Jesus Cristo. E esse era o desafio do apóstolo Paulo. Ele precisaria levar essa mensagem para os judeus, para dizer que Cristo é o Senhor, que só em Jesus Cristo há salvação, que Ele é o Messias, que Ele é o dono da igreja, que Ele é o Senhor da igreja. Irmãos, nós não podemos falar de nós mesmos na propagação do Evangelho. Nós precisamos falar de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nós podemos falar do que Cristo fez na nossa vida. Não foi mérito nosso, não é predicado nosso, é obra totalmente de Deus. O que Deus fez na nossa vida tem que ser testificada com aquilo que Cristo é. Então essa é a mensagem, esse é o testemunho que o apóstolo Paulo coloca naquela cidade de Corinto, para fixar aquela igreja, para dar início naquela igreja, irmãos. Hoje, muitas vezes, essa mensagem não é pregada. Hoje se prega a prosperidade. Você quer ter um relacionamento com Deus? Então venha, que você vai ser próspero. Se aproxime de Deus. Faça troca com Deus. Faça uma barganha com Deus. Faça voto com Deus. Faça campanha com Deus. E aí você vai ser próspero. A sua vida vai mudar. Esse é o falso evangelho, irmãos. Veja, em toda a palavra de Deus nós não encontramos essa mensagem. Nós encontramos que Cristo é Jesus Cristo, que Cristo é o Senhor. Então Paulo, ele foca nesse testemunho, algo desafiador, para que ele pudesse ser fiel às Sagradas Escrituras. Uma vez que o Evangelho é pregado de uma maneira correta, irmãos,
ele causa duas reações. Observe o verso número 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Uns puderam crer, outros blasfemaram. Toda vez que nós pregarmos o Evangelho, vai acontecer essas duas coisas. Uns vão crer, outros não vão crer. Outros vão atacar você, outros vão criticar, vão zombar de você, vão blasfemar, vão menosprezar, vai dizer que a palavra de Deus não é verdade, que Deus não existe. E você vai ter que ouvir isso. Você tem que estar preparado para ouvir isso, irmãos. Só tem essas duas reações. Uns crê e outros não crê. Não foi diferente com a mensagem que o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe quando esteve aqui neste mundo. Não foi diferente com cada apóstolo, cada discípulo que propagou esse Evangelho. Eles tiveram esse mesmo resultado. E hoje nós também teremos esse mesmo resultado. Nós agradecemos ao nosso Deus porque um dia nós podemos crer nessa mensagem que foi pregada a nós. E nós precisamos continuar, irmãos. O apóstolo Paulo, diante daquela blasfêmia, diante daquela indiferença daquele povo, né? Aquela cidade tão idólatra, tão pecaminosa, né? Pela manhã nós estamos falando que aquela cidade havia muita fornicação, havia prostitutas, né? Tinha tudo de errado ali, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, com a graça de Deus, ele foi ousado em pregar o Evangelho. E nós sabemos que ali pessoas foram impactadas pelo Evangelho, centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo não criou um outro Evangelho. Ele foi fiel às Sagradas Escrituras. E nós precisamos ser também, irmãos. Continuando o texto, no verso de número 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, onde nós iremos exercer a nossa fé, irmãos. É na igreja, como uma comunidade. Então, aquelas pessoas que iriam crendo, elas continuavam testemunhando, né? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Como é bom ver as pessoas que nós pregamos o Evangelho, pessoas que professam a mesma fé, pessoas que estão chegando em nosso meio, e os olhos são abertos pelo poder do Evangelho, pela obra do Espírito Santo. Como é bom ver as pessoas crendo no Senhor Jesus Cristo, testificando a fé, testemunhando a nova vida. O apóstolo Paulo experimentou isso lá também na cidade, naquela igreja de Corinto. É no meio do povo de Deus que nós testificamos a nossa fé, que nós exercemos a nossa fé, irmãos, que nós demonstramos a nossa confiança no nosso Deus. Veja, esse homem era temente a Deus. Temente a Deus. Como é bom saber que os nossos irmãos são tementes a Deus. Como é bom saber que jovens estão chegando em nosso meio, pessoas de idade estão chegando em nosso meio e já estão temendo a Deus. Que alegria para um pastor, que alegria o apóstolo Paulo experimentou, irmãos. Ainda que havia aquele outro grupo que blasfemavam, que zombava dele, que dizia coisas a seu respeito que não era verdade. Mesmo assim, o apóstolo Paulo continuou, irmãos. Ele tinha que continuar a sua missão. E nós temos uma missão, irmãos. Nós precisamos sair daqui nessa noite, encorajados pelo Senhor, a não desistir da nossa missão, mas sim continuar firmes,
propagando o Evangelho. Ter essa mesma ousadia que o apóstolo Paulo teve na cidade de Corinto. No verso 8, uma evidência do que estava acontecendo naquela igreja. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Oh, irmãos, quando a palavra de Deus é pregada fielmente, quando nós tememos ao Senhor, quando nós estamos realizando a obra de Deus, irmãos, quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. E essa evidência dessas pessoas sendo batizadas é porque a finalidade daquela igreja estava sendo realizada. A igreja, ela foi colocada aqui neste mundo para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Lembre-se, nós como igreja de Cristo, um dos propósitos nosso é de louvar a Deus, é de adorar a Deus, servir ao Senhor. E quando a igreja prega fielmente a palavra, vidas são transformadas. Pessoas são convertidas pela ação poderosa do Espírito Santo. E esse batismo é uma evidência de que aquela igreja estava compreendendo a sua finalidade. Não só na pessoa do Paulo, mas todos que estavam compreendendo, estavam servindo a Deus, estavam testemunhando, e vidas iam sendo transformadas pelo poder de Deus. Observe, irmãos. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O batismo, quando acontece, é uma evidência de que Deus está operando no meio da igreja. E como é bom ver isso, porque a igreja está cumprindo o seu papel, está sendo fiel na pregação do Evangelho. Veja que Paulo não distorce o Evangelho, ele testemunha ali para os judeus que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da vida de vocês, Ele precisa ser o Salvador de vocês, Ele precisa ser o Senhor da vida de vocês. Não há outro Deus, não existe outros deuses que te dá a salvação. Essa foi a mensagem do apóstolo Paulo, e essa precisa ser a nossa mensagem. No verso de número 9, diante de tantas perseguições, diante de coisas que falavam a respeito de Paulo, que deixavam de cabeça baixa, Paulo foi acusado de várias coisas, irmãos, em cada cidade. Foi chamado de impostor, foi chamado de tagalera, foi chamado de falso apóstolo. Não é fácil você estar realizando a obra de Deus. Pessoas não compreendem, pessoas dizem coisas que você não é. E diante disso, irmãos, verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor me disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Paulo era ser humano qualquer, como um de nós, que podemos ficar desanimados. Podemos. E o nosso Deus não aparece por acaso. Hoje eu vou aparecer lá para Paulo e vou encorajar Paulo. Deus sabia o que estava acontecendo no coração de Paulo. Deus sabia da luta de Paulo na cidade de Corinto. Deus sabia. Por isso que Deus aparece para ele. Por isso que Deus tenta reanimar aquele servo, aquele homem dedicado. Mas diante das perseguições, diante das calúnias, ele ficou desanimado. E o Senhor: Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Paulo tinha que continuar sua missão, irmãos. Eu gosto muito da história do rei Davi. O rei Davi, quando ele vai lá no acampamento, a mandato do seu pai, para dar uma espionada o que estava acontecendo lá, ele foi criticado pelos seus irmãos.
Davi era apenas um adolescente. Não era lugar de adolescente estar, de fato. Mas quando chega ali, os seus irmãos, o que você está fazendo aqui, seu pivete? O que você está fazendo aqui, seu guri? E se Davi desse ouvido aos seus irmãos, ele não tinha vencido Golias. Se Paulo ficasse desanimado, irmãos, ele ia mudar. Eu vou para os gentios, eu vou para outra cidade. Está difícil aqui. O pessoal não dá ouvido, os judeus, eles pegam no meu pé, eles falam de mim falso testemunho. Mas o rei Davi, ele não deu ouvido aos seus irmãos, ele foi para outro lado. O que está acontecendo aí? Quem é esse circunciso aí? E ele conseguiu, irmãos, com a graça de Deus, derrotar aquele Golias. Com certeza seus irmãos devem ter ficado envergonhados. Puxa, eu falei coisas a seu respeito que não deveria ter falado. É nessa conjectura que Deus aparece para Paulo. Paulo, não temas. Está difícil. Eu sei que está difícil. Mas continua. A missão tem que continuar. A obra de Deus tem que avançar. Irmãos, nós somos muito fracos. Nós somos homens. Nós temos pés de barro. Nós estamos sujeitos a esses sentimentos de desânimo. Mas o nosso Deus, Ele nos encoraja. E Deus encoraja Paulo da seguinte maneira: fala e não te cales, porquanto, verso 10, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Muito povo nesta cidade, irmãos. Talvez lá no seu serviço, você que tem sido um crente fiel, tem testemunhado, tem sido um profeta de Deus quando vê as coisas erradas, aquelas rodas dos escarnecedores, e você aponta, você fala que está errado, você denuncia, e você é taxado, você é zombado, você é criticado, você é menosprezado, você é colocado de canto. Talvez na faculdade, na escola, por que não dentro da família? A resposta de Deus, irmãos, o encorajamento de Deus. Não temas, não temas, ninguém vai levantar-se contra ti. A minha obra precisa continuar. A minha igreja tem que ser fixada em Coríntio. Eu tenho povo nessa cidade, e é muito povo. Nós não sabemos, irmãos, quantas pessoas ao nosso redor ainda precisa ser alcançada pela graça de Deus, lá no seu serviço, lá na sua casa, na sua escola. Você não sabe, mas você precisa continuar testemunhando. Você precisa continuar verbalizando que Cristo é o Senhor, que Cristo é Jesus Cristo, que não há outro meio de as pessoas ser salvas. Essa foi a revelação de Deus, foi o aparecimento de Deus naquele momento tão difícil para o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo tinha essa missão de levar a mensagem para aquela igreja, para fixar aquela igreja, para dar início àquela igreja. E Deus o reanima, e Deus o encoraja, irmãos. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Não estava escrito na testa de ninguém quem era salvo, quem era eleito. Mas a mensagem de Deus é essa: continue pregando, continue falando. Os meus escolhidos serão alcançados pelo poder do Espírito Santo. Continue. Ninguém vai te fazer mal. Ninguém. Todas as coisas estão sobre a minha mão. Eu governo todas as coisas. E o Paulo pôde ser reanimado pelo Senhor, irmãos. No verso de número 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O
corpo de Cristo estava em Corinto e precisava, irmãos, testemunhar. Não apenas o apóstolo Paulo, mas aquelas pessoas que abraçavam a fé, que criam em Jesus Cristo, que teve a experiência do novo nascimento. Agora eles, como igreja, como o corpo de Cristo, precisaria continuar a obra da evangelização, irmãos. Primeira lição que nós tiramos desse texto, irmãos, é a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa evangelização, irmãos. Segunda lição, a salvação. A salvação precisa ser um testemunho. Nós precisamos ter uma vida de santificação. Veja que aquele homem creu, né? Verso 7. Tício justo, que era temente a Deus. O Crispo, que se converteram, toda a sua casa estava ali, sendo aí o corpo de Cristo. E nós precisamos ter o zelo pela palavra, propagar a salvação e testemunhar essa salvação através de uma vida temente a Deus, uma vida de santificação, irmãos. Salvação e fidelidade é uma evidência do nosso ministério, irmãos. A soteriologia tem que ser anunciada. E foi isso que Paulo disse. Só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Então, eu termino essa parte, né, e esse mês, como é mês da missão, gostaria de falar sobre biografia. E há 15 dias atrás nós falamos sobre o Simonton, que tinha a sua missão. Ele teve que correr, perseverar na corrida, né, viveu poucos anos aqui, mas deixou um grande legado. Domingo passado nós falamos sobre a missão de um pai, Abraão, e hoje a missão de Paulo, e eu gostaria de falar sobre José Manuel da Conceição. Eu creio que os irmãos conhecem um pouco da história dele. Esse homem nasceu 11 de março de 1822. Ele passou a viver em Sorocaba. Aos 22 anos foi ordenado a padre, sacerdócio. Passava muito pelas cidades de Montemor, Piracicaba, Santa Bárbara, Taubaté, Limeira, Ubatuba e Brotas. Como padre, ele saía pregando em cidade, e em Limeira ele foi apelidado de padre protestante, pelo apego que ele tinha pela palavra de Deus, irmãos. Ele ainda não era convertido, mas por ter muita amizade com famílias, né, famílias estrangeiras que eram protestantes, né, pessoas da Alemanha, essas pessoas tinham um zelo pela palavra, e José Manuel da Conceição, observando isso, né, ele também acabou sendo impactado pela vida religiosa dessas pessoas. E aí, em Limeira, ele foi apelidado de padre protestante, pelo apego, pelo zelo que ele tinha à palavra de Deus. Alexander Beckford, ele foi cunhado de Simonton. Quando ele mudou para São Paulo, ele ouviu falar do padre que tinha ideias protestantes. E seguiu-se uma correspondência, né, ali durante um tempo, até que eles trocavam cartas, né, não tinha WhatsApp naquela época. Até que, 19 de maio de 1864, Conceição chegou a São Paulo para encontrar-se com Alexander, cunhado, pastor, né, cunhado de Simonton. Conheceu a esposa, Elizabeth, irmã de Simonton, aquela mesmo que diz: ô meu irmão, o que será da evangelização no Brasil? E Simonton parece que foi um pouco rude, mas não. Ô minha irmã, não se preocupe. Deus levantará os seus próprios instrumentos. Todos nós estamos aqui de passagem. Mas veja, quando ela se encontra com o padre, né, José Manuel da Conceição, juntamente com seu esposo, ela o convidou, sem rodeios, a esse padre a tornar-se protestante. Olha que interessante. Uma mulher, esposa de um pastor,
Ela teve a ousadia. Ô, ô Conceição, por que você não se torna um protestante? Você já tem umas ideias, você é diferente, né? Depois de várias palestras aqui em São Paulo, longas e proveitosas com o missionário, o sacerdote volta. José Manuel da Conceição volta para a sua casa no dia 24, decidido, irmãos, a abraçar a fé evangélica. No dia 23 de setembro de 1864, Conceição tornou ir a São Paulo e foi hospedado por Alexander. 2 dias depois, um domingo, participou pela primeira vez de um culto protestante. No dia 28, obteve uma audiência com o bispo e lhe comunicou que estava deixando o sacerdócio e a Igreja Católica Romana. No dia 23 de outubro de 1864, Conceição fez a sua profissão de fé e foi batizado pelo reverendo Alexander. Veja como que Deus faz a obra, né? Como que Deus é poderoso. Isso é o início da nossa igreja, irmãos, aqui no Brasil. Em 17 de dezembro de 1865, foi ordenado o primeiro pastor evangélico brasileiro. 17 de dezembro de 1865. E hoje, né, nós comemoramos o Dia do Pastor nessa data. Dia do Pastor Presbiteriano. 2 meses e meio após a ordenação, Conceição partiu de São Paulo para Cotia, Una, Piedade, São Roque, Sorocaba e retornou à capital. Foi a Porto Feliz, Brotas, onde pregou na companhia de Schneider e Chamberlain, pastores também que vieram dos Estados Unidos para dar aquele suporte na evangelização aqui no Brasil, irmãos. Esteve em Limeira, Campinas, Belém de Jundiaí, Itatiba, Bragança e tantas cidades do interior de São Paulo, irmãos. E mais uma vez, no dia 25 de maio, ele encontra com Alexander. Eles pregam em um auditório de 100 a 200 pessoas. Voltando a São Paulo, tomou a estrada do Rio de Janeiro, no início de junho. Passando pela Penha, São Miguel, olha que interessante, Penha, São Miguel, Jacareí e São José dos Campos. Há 100 e poucos anos, irmãos, esse homem passou por essas estradas aqui perto de nós. Foi a Caçapava, Taubaté, onde ele fora vigário, onde ele exerceu como padre. Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Queluz, Resende, Barra Mansa, Piraí, onde tomou o trem, chegando ao Rio em 29 de junho, para a reunião do presbitério, da qual prestou relatório, irmãos. Curiosamente, irmãos, essas viagens eram feitas a pé. A pé. Consegue imaginar isso? De cidade em cidade, a pé, irmãos. Alguns estudiosos acreditam que ele foi de São Paulo ao Rio de Janeiro a pé. Mais de 400 quilômetros. Agora, conhecendo a fé reformada, esse homem continua a sua missão. Agora, levando o verdadeiro evangelho, passando naquelas cidades a qual ele pregava o catolicismo, agora ele estava pregando o protestantismo, irmãos. Em algumas cidades, ele era criticado, era chamado de herege, apóstata. Mas mesmo assim ele continuava, testemunhando a fé evangélica, irmãos. O verdadeiro evangelho. Todo esse enorme trabalho foi realizado em apenas 4 meses, sendo boa parte deles andando a pé.
Em 1837, no fim do ano, Alexandre insiste com Conceição para que pudesse se tratar da sua saúde, irmãos. Pelo fato de ele andar a pé, ele tinha muitas feridas nos pés. Muitas feridas nos pés. Esse homem andava como um mendigo. A roupa dele não era a roupa de um pastor. Não era a roupa de um pregador. Ele não se importava com isso. Ele era um homem muito piedoso. Certa vez, a igreja levanta um recurso. Ô Conceição, está aqui, ó, compra um terno para você. E ele, caminhando ao alfaiate, ele se depara com um mendigo. Ele pega aquele dinheiro e entrega na mão do mendigo. Não se preocupava com a sua aparência. Era um homem forte, uma voz potente, alto, mas não se preocupava com a sua saúde, irmãos. A vontade dele não era ficar atrás de um púlpito, pregando o evangelho, mas era sair de cidade em cidade, em fazenda em fazenda, pregando o evangelho, irmãos. O Alexander, preocupado com ele, havia preparado um lugar lá em Santa Teresa para que Conceição pudesse estar ali, descansando e cuidando da sua saúde. Alexandre também convenceu ele a ir para os Estados Unidos, né, a se tratar também e dar testemunho do que estava acontecendo aqui no Brasil. Na viagem para o Rio, no caminho em Queluz, ele tinha que pegar o trem para chegar no Rio de Janeiro. Mas chega ali todo maltrapilho na estação, as autoridades vendo aquele homem, o prenderam. O prenderam, irmãos. E ali ele fica uns 2, 3 dias preso, e ele não chega no Rio de Janeiro. O pessoal manda mensageiros, né, até encontrar ele. E ali ele já não tinha mais dinheiro para chegar até o Rio de Janeiro. E aí ele foi caminhando a pé, de Queluz até o Rio de Janeiro, irmãos. No meio do caminho, já fraco, debilitado, ele cai. Ali as pessoas se compadecem dele, mandam para um hospital militar, dá um revigorante, uma sopa para ele, cuida dele, dá um banho, trata das feridas. Mas aquele homem está muito cansado, irmãos. Muito cansado de pregar o evangelho, de testemunhar a fé, de viver a sua missão, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo. Eu preciso continuar pregando o evangelho. Mas no dia 25 de dezembro de 1873, lá na enfermaria, no Rio de Janeiro, esse homem está sendo tratado pelos enfermeiros, médicos, e ele fala: eu preciso ficar a sós com o meu Deus. Vira o rosto para a parede, e o Deus o recolhe. Diante dessas biografias, irmãos, eu fico envergonhado.
Como padre, ele viveu 20 anos pregando o catolicismo, mas como pastor presbiteriano, apenas 8 anos, aos 51 anos, veio a falecer, irmãos, dizendo que queria ficar a sós com seu Deus. A igreja ficou sabendo do seu falecimento, o sepultaram no Rio de Janeiro. Passado 2, 3 anos, eu não tenho certeza, um bispo ficou sabendo que ele estava enterrado no Rio de Janeiro. Esse homem foi tão perseguido, irmãos, até depois de morto. O bispo falou, pode tirar o corpo desse herege daí do Rio de Janeiro, ele está contaminando o solo. O delegado ficou sabendo disso, comunicou à igreja, a igreja imediatamente falou, pode tirar os ossos, e veio para São Paulo. Na sua lápide está escrito, não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Me alegro no sofrimento por seu corpo, que é a igreja, Colossenses 1,24. E ele está sepultado do lado do túmulo do Simon. São biografias que nos remetem, irmãos, a saber se nós estamos realizando a nossa missão como igreja de Cristo. Hoje é muito fácil dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu frequento a igreja há muitos anos. Mas será que a obra de Deus nós estamos realizando, irmãos? As perseguições vêm, os obstáculos vêm, assim como veio com Simon, né? Simon perdeu a sua esposa, né? Logo após o parto da sua filha, ficou viúvo, apenas 1 ano de casamento, ficou viúvo, pegou aquela doença que o levou à morte, mas a obra de Deus continuou. E esse homem, a biografia dele é fantástica, irmãos. Nós temos uma obra a concretizar, irmãos. A nossa missão é continuar sendo luz e sal deste mundo. Eu desafio os irmãos a ler depois novamente a biografia de José Manuel da Conceição. Mesmo depois de morto, foi perseguido. Pode tirar esses ossos daí, desse herege, desse apóstata. E a igreja manda os seus ossos para São Paulo. Eu nunca fui, né, mas pretendo ir um dia no cemitério dos protestantes aqui em São Paulo. Mas eu creio que nós iremos ver histórias que vai nos inspirar, que vai nos desafiar a nós vivermos esse evangelho maiúsculo, superlativo, e que possa causar impacto, irmãos, impacto na vida das pessoas. Esse homem tinha um desapego pelas coisas. Por um tempo, a igreja de Brotas foi uma das igrejas mais fortes da igreja presbiteriana do Brasil, através do impacto desse homem. Tinha Simon no Rio de Janeiro, tinha Alexandre em São Paulo, mas tinha a igreja lá em Brotas, através do ministério desse homem, que saía em fazenda, pregando o evangelho, agora testemunhando o verdadeiro evangelho. E assim a igreja foi forte por muitos anos, irmãos. Aquela igreja ainda existe. Passou em várias cidades do interior de São Paulo, Ubatuba, dizem que foi até para Minas, sul de Minas. Muitas vezes, irmãos, a pé. Hoje nós temos tantos recursos e muitas vezes nós nos omitimos na propagação do evangelho. Que Deus possa nos desafiar, irmãos, a nós realizarmos a obra de Deus. Gostaria que os irmãos pudessem sair daqui nessa noite pensando,
O que será escrito na minha lápide quando eu partir desse mundo? O que eu gostaria que estivesse escrito na minha lápide quando eu partir desse mundo? Não me envergonhe do Evangelho. Me alegro no sofrimento por seu corpo, que é a Igreja de Cristo. Que o Espírito Santo venha nos incomodar, irmãos, em decorrer dessa noite, em decorrer dessa semana. Que nós possamos deixar legados marcantes na vida das pessoas. Assim como esse homem saiu de cidade em cidade. Aquilo que ele achou que estava errado, né, por ter pregado o catolicismo, agora ele quer pregar o verdadeiro Evangelho. Foi perseguido como Paulo, mas Deus o encorajou, Deus o deu força para ir caminhar, muitas vezes a pé, para pregar o Evangelho, irmãos. E hoje, no Brasil, existem igrejas com mais de 100 anos de existência, por causa desse tipo de servo do Senhor. Que Deus possa nos usar como farol. Convido ao grupo de louvor para entoar novamente o último cântico que nós acabamos de entoar.